Olá pessoal, estamos aqui a fazer mais um vídeo da atividade da disciplina de MA11, números e funções reais, certo? Sou Marcelo Lopes, vamos resolver a questão 3.3 do livro da disciplina. Em geral, eu utilizei o editor de texto e fui resolvendo na hora. Nesse, eu preferi adotar o seguinte sistema, usar um PowerPoint, certo? E ir simplesmente passando, porque ele é muito textual. Como não vai ter uma resolução de um problema em si, então digitar demoraria muito para a parte textual. Então vamos procurar entender realmente o que são as implicações. Vamos lá para a nossa solução. A questão diz o seguinte: prove que a função f de x em y, ou seja, uma função que leva todo elemento de x em um elemento de y, é sobrejetiva se e somente se existe uma função h de y em x, tal que f de h de y seja igual a y para todo y pertencente ao conjunto y, certo? Então vamos lá. Suponha que a função f de x em y seja sobrejetiva, certo? Nós vamos partir primeiro daí e chegar até o nosso objetivo. Lembrando, como é um se somente se, eu tenho que provar a ida, ou seja, falei de onde eu vou começar, está bem aqui, e nós vamos chegar na nossa implicação. Depois vamos fazer a volta, que vai ser sair do consequente e chegar no início, certo? Então, olha só, supondo aí que ela seja sobrejetiva, isso tem já uma consequência. Se ela é sobrejetiva, então para todo y, certo? Todo elemento do conjunto y, existe um elemento no conjunto x, ou seja, um x aí qualquer, tal que y seja f de x. Se isso é verdade, nós temos o seguinte, tá? Estamos supondo verdade, então nós temos que x pertence à imagem inversa por f de y, certo? Note que isso aqui é um conjunto, nós estamos falando da função inversa, é um conjunto somente, certo? Então x pertence a esse conjunto aí. Dessa forma, podemos pôr x igual a h de y, certo? Já que x pertence a ele, que é esse nosso h de y, tá? É um elemento, é o próprio x, só que esse h é a função h que leva cada elemento de y em x. Por que isso é possível? Justamente porque f é sobrejetiva, tá? Como f é sobrejetiva, nós temos que podemos encontrar um elemento aí tal que esse nosso h de y vai ser x, ou seja, isso aí nos garante, tá? Então, como f é uma função sobrejetiva, nós temos que f de x é igual a y, que é igual a f de h de y para todo y pertencente a y, certo? Ou seja, nós chegamos onde nós queríamos, tá? Lembrando, saímos da nossa hipótese que f seja sobrejetiva e, como consequência, nós chegamos que existe uma função, tá? h de y em x, tal que f de h de y é igual a x para todo y pertencente a x. Agora precisamos fazer o retorno. Suponha que exista a função h de y em x, ou seja, leva cada elemento de y em x, tal que f de h de y seja igual a y. Tá? Isso para todo y pertencente ao conjunto y. Observe inicialmente que h de y pertence a x, tá? h de y pertence a x, pela nossa informação, pela nossa hipótese, e f de h de y pertence a y, tá? Dessa forma, h de y é igual a x. Em seguida, note que como f de h de y é igual a y, para todo y pertencente a y, que é a nossa hipótese aqui inicial, tá? Logo, f é uma função f de x em y, tal que f de x é igual a f de h de y, que é igual a y, para todo y pertencente ao conjunto y. Isso nos dá o que? Olha só, se a nossa função f de x em y é igual a é tal que f de x é igual a y para todo y pertencente ao conjunto y, então nós temos que f é uma função sobrejetiva,
Ou seja, nós provamos aí que a função f de x é surjetiva se e somente se existe uma função h de y em x, tal que f de h de y é igual a y para todo y pertencente ao conjunto y. Então, eu achei que não é assim tão elementar, mas dá para perceber cada implicação, cada relação dessa, tá? É uma questão que exige um pouquinho mais de análise, a parte de pertencimento. Aqui nós temos a imagem inversa por f de um conjunto, y no caso. Certo? Então todas essas relações e implicações são importantes perceber e entendê-las, certo? Então por hoje é só.